Olá, quero agradecer o carinho da sua audiência a mais este programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como sempre, convido a você a estar nos visitando e assistindo os cultos de adoração ao nosso Deus eterno. Quero dividir com você o que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração enquanto eu estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, quando ele expõe as exigências do verdadeiro evangelho que pode nos justificar. Eu convido a você a estar lendo esse texto, Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que no seu complemento diz o seguinte. O primeiro ponto dele, que nós temos que ver em algumas etapas, é agir em obediência ao Senhor. Confira depois no versículo 1 e 2, porque Paulo está dizendo que foi novamente para Jerusalém por causa de uma revelação, ou seja, obediência, para expor o evangelho que ele pregava aos gentios. Paulo é muito objetivo. Paulo queria deixar claro a respeito da salvação. Era somente pela graça, ou dependia do cumprimento à obediência da lei. Ele queria manter a unidade da igreja e da pregação nela proclamada. O segundo ponto, a segunda etapa, está no versículo 3 e 4, que diz o seguinte, é manter a proclamação da liberdade. Paulo comenta que nem Tito, que estava ali com ele, foi constrangido a circuncidar-se, como queriam alguns. Alguns judaizantes proclamavam a necessidade do cumprimento da lei mosaica, para que os gentios fossem salvos. Terceira etapa está no versículo 5, é anunciar a verdade genuína. Paulo declara que não se submeteria a eles, ou seja, aos judaizantes, nem por um instante. Paulo está declarando que não iria voltar ao jugo da escravidão da lei. Falando ainda sobre Tito, ele que foi salvo pela fé, independente da lei ou da circuncisão. Mensagem importante também para os nossos dias, porque encontramos muitos que exigem dos cristãos o cumprimento e a obediência de uma série de regras e costumes. Quarta etapa está no versículo 6 a 8. É conhecer ou reconhecer que o Senhor é quem define os seus ministros. Paulo, especialmente no versículo 8, declara a sua autoridade. Estava sendo declarado que o evangelho pregado era o evangelho da graça, da liberdade. Paulo cita Pedro, no sentido de que havia plena harmonia entre eles. Quando Pedro pregava o evangelho, o povo se convertia. Quando Paulo pregava o evangelho, o povo também se convertia. Cada um em seu campo de atuação. Entre o da circuncisão e entre o das incircuncisão. Quinta etapa está no versículo 9 a 10. É ser reconhecido pela graça e ser aceito na comunhão. Versículos que demonstram união, porque todos reconheceram que estavam unidos na proclamação da mesma mensagem. A recomendação da pregação do Evangelho da Graça, não excluindo a mensagem da responsabilidade que todos nós temos para com nossos irmãos e para com os necessitados. Precisamos lembrar que todo cristão deve desenvolver seu ministério de forma autêntica,
para que o Evangelho seja proclamado. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, querendo assim Deus.